O Dr. Márcio da Fonseca é dentista graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele concluiu sua residência em odontopediatria na University of Minnesota, onde também obteve o seu mestrado. De lá, ele fez o fellowship em odontopediatria no Denver Children's Hospital e concluiu seu segundo fellowship no Fred Hutchinson Cancer Center em Seattle. Hoje, ele é editor do Journal of Dentistry for Children, é membro da American Academy of Pediatric Dentistry e é diretor do Oral Health for Special Needs Children na University of Illinois, em Chicago. Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez. Poxa, esse projeto que tem crescido, tem sido muito bacana poder apresentar dentistas brasileiros que ingressaram no exercício da odontologia aqui nos Estados Unidos, e hoje eu queria trazer para vocês o Dr. Márcio da Fonseca, que é diretor do Oral Health for Special Needs Children em Illinois. Dr. Márcio, muito prazer. Grande prazer. Obrigado pelo convite. Que joia. Bom, posso chamá-lo de Márcio? Sim, claro. Legal. Bom, Márcio, uma das coisas que eu gosto sempre de trazer para cá nesse papo que a gente tem é como foi o seu início no Brasil, depois que você terminou a faculdade. Eu tenho aqui, você se graduou em Juiz de Fora. Uhum. E o que trouxe você do Brasil para cá? Você teve alguma atividade clínica inicial no Brasil? Ou assim que você terminou a sua graduação, você veio já para os Estados Unidos? A minha história, na realidade, João, começa antes, com os Estados Unidos, começa antes da faculdade de odontologia, porque eu fui estudante de intercâmbio nos Estados Unidos, Ok. com o AFS, e morei com uma família americana durante um ano, quando eu Aham. estava fazendo a escola secundária, high school, Aham. e foi uma experiência sensacional para mim. E sempre, quando eu voltei para o Brasil, sempre sabia que queria ter uma carreira internacional Legal. um dia. E até hoje tenho contato com a minha família Que americana. bacana isso. Sim, foram 30 anos, é até difícil pensar que foram 30 anos já. E então fiz a faculdade na Federal de Juiz de Fora e não tinha intenção, sou odontopediatra, mas não tinha intenção nenhuma de ser odontopediatra, mas durante meu estágio na odontopediatria, eu me Aham. apaixonei, tive excelentes professores em Juiz de Fora Que legal. e fiquei apaixonado pela odontopediatria e procurei me especializar na odontopediatria. Então, o que aconteceu foi que eu me formei em dezembro de 87, trabalhei durante um ano e meio e vim para cá em julho de 89 para fazer mestrado e especialização em odontopediatria. E foi uma coisa interessante, porque eu tinha me aplicado para alguns programas aqui nos Estados Unidos, nunca tinha ouvido a resposta deles, Uhum. e um dia eu entrei em contato e falei com 2 programas, e falei, olha, eu estou indo aos Estados Unidos para visitar minha família americana de férias e gostaria de ter uma entrevista. E os 2 programas falaram, claro, vem aqui e tal, a gente faz uma entrevista e vamos ver o que acontece. E aquelas coisas, quando tem que ser, né? Sim, é verdade. Então, eu voltei para o Brasil depois das minhas férias aqui, depois de ter feito as entrevistas, e menos de um mês depois, o cara que foi meu chefe depois na Universidade de Minnesota me ligou falando, olha, tinha uma moça que ia vir fazer o mestrado com a gente, mas está passando por muitos problemas na família e desistiu. Você quer vir na vaga dela? Olha isso. E a gente já começou o programa, então você tem que estar aqui amanhã. Eu falei, mas como? Aí amanhã? Não, estou aqui no Brasil e tal, gastei meu dinheiro todo. Não, se vira e te dou um vem. mês para você estar aqui. Se vira e vem, a gente te apoia e se precisar de dinheiro, nós temos dinheiro aqui para te apoiar e tal. Mas vem que a gente quer você. Aham. Então, a facilidade que teve foi a facilidade da língua primeiro, né? Isso é Ok. muito importante, porque quando eu fui fazer a minha entrevista, eles viram que eu era fluente em inglês já. Uhum. Então, tira esse problema, porque você tem que relacionar com pacientes, Sim. você tem que ir em aula de inglês, claro, ninguém vai falar a sua língua com você.
e depois você tem que dar aula também para os Aham. alunos da graduação. Então, você Sim. tem que ter um inglês, no mínimo, semi-fluente para Aham. fluente, né? E o meu Isso chefe... Isso, fala, não, João. não, é só, você dentro do escopo do programa de mestrado que você fez, parte dele era você ministrar aula também para a graduação? Sim, sim. Aliás, é uma das coisas que todos os programas hoje em dia exigem. Ah, ok. É um processo como fala em português, accreditation, acho que o É, de credenciamento dos programas, credenciamento, isso. né? Você tem que demonstrar que os seus alunos da especialidade, da especialização ou do mestrado estão dando aula Ah, legal. também, porque a gente tem muita intenção que alguns desses alunos virem para a vida acadêmica, né? Aham, É um problema sério que depois a gente vai conversar mais tarde. claro. Ah, então, e o meu chefe, o meu diretor do mestrado, falou uma coisa muito interessante para mim. Falou: olha, eu sempre gosto de ter um ex-estudante de intercâmbio, porque eles Ah! nunca vão me dar problema, porque eles já passaram por toda aquela adaptação e eles são super Hum, flexíveis na adaptação. aham. Tanto é que na turma antes de mim tinha uma portuguesa, que foi também estudante de intercâmbio, na turma depois de mim tinha uma tailandesa, que também tinha passado pelo AFS aqui nos Estados Unidos. Olha que bacana. Então, isso ajuda muito a ter essa fluência, essa habilidade de demonstrar que você é flexível na adaptação, porque tudo é Aham. diferente, Claro, né? claro. Né? Então, isso ajuda muito nesse processo. Então, eu vim fazer o meu mestrado e fiz o meu mestrado em 2 anos na Universidade de Minnesota. E no segundo ano, eu falei para o meu chefe: olha, eu tenho muito interesse em ter mais contato com crianças com problemas médicos. E ele sugeriu que eu fizesse uma fellowship no Hospital Infantil de Denver. Uhum. Então, me apliquei para fazer essa fellowship e consegui a fellowship. Então, acabei Sério? ficando 3 anos em vez de 2 anos. Aham. Depois que eu terminei o meu mestrado em Minnesota, fui para Denver, fiz um ano de fellowship lá, que foi sensacional. E foi onde eu realmente encaminhei a minha carreira para tratar do tratamento odontológico de crianças com problemas médicos e disabilities, né? Aham. O special care. E depois eu voltei para o Brasil, queria voltar para o Brasil, Tá. né, para ajudar a desenvolver Claro. esse programa no Brasil, aquela vontade toda de voltar, Uhum. mas foi uma decepção muito grande. É, Né? poxa, Voltando para o Brasil, aqui você tem todas as possibilidades. Você sendo talentoso, você tem as oportunidades que aqui nos Estados Unidos tem uma coisa muito interessante que por isso que o país eu acho é desenvolvido. Eles veem talento na pessoa, eles querem a pessoa, não interessa de onde seja. E isso eu nunca tive problema com preconceito, com nada. olha, Para mim as portas... isso é muito legal você falar, porque é uma, acho que às vezes eu acho que é um pouco de, não sei se rancor ou de frustração, que a gente sempre ouve no Brasil, ah, porque eu fui para lá e eles me trataram mal. Olha, eu estou aqui, não faz muito tempo comparado com o tempo que você está. Mas Uhum, também, eu nunca sofri qualquer tipo de discriminação, de preconceito, qualquer que fosse. Você sempre fala, até muito pelo contrário. O fato de eu ter saído do Brasil, vindo para cá, falar uma segunda língua, conseguir me comunicar, sempre foi para os americanos aqui motivo de muita, sabe, admiração, sabe? uhum, uhum, Então, é um tabu, eu acho, que precisa ser quebrado para que as pessoas realmente ponham a mão na consciência e vejam que as coisas não são como se fala por aí, sabe? uhum. E o que você comentou também, ah, foi, poxa, eu perdi o meu line of thought, mas não tem problema. Ah, o que você então, quando veio, você já tinha feito especialização em odontopediatria no Brasil? Não, eu fiz aqui. Já Eu tinha fez aqui, só, então eu tinha você só você fez o mestrado e a e especialização. a especialização junto. Isso. Então, Denver fez o fellowship para Special Needs, Uhum. foi um Isso. ano? 1 ano. Um É, ano, tá. é. E o período que você voltou para o Brasil, você ficou lá, comentou que acabou não dando certo, que você planejava, mas e o que trouxe você de volta depois?
Novamente, aquelas coisas que tem que acontecer, acontecem. Um dia eu trabalhava num hospital infantil em Campinas, o Boldrini. Boldrini, O Boldrini, conheço. o Boldrini. Fui odontopediatra, foi o primeiro odontopediatra do Boldrini. Bacana. E eu estava frustrado com tudo e subindo a rua, caminhando para minha casa, e eu pensando, o que eu vou fazer para voltar? Eu quero voltar para os Estados Unidos, não tá dando legal aqui para mim, não é isso que eu quero. E aí eu olhei assim para o lado, tinha lá Rotary Internacional. Ah, ok. Pensei, opa, entrei, bati na porta, a recepcionista me atendeu, disse, olha, estou procurando oportunidades para ir para os Estados Unidos. Eu contei um pouquinho da minha história, falei, as nossas bolsas de estudos estão abertas. Minha nossa, olha É a isso. coisa que Deus faz, né? E eu falei, então eu quero me aplicar. E me apliquei para uma scholarship que eles tinham, não sei se ainda existe, chama Ambassadorial Scholar. Uhum. E eles pagam todas as despesas por um ano, você tem que apresentar um programa, tem que apresentar uma carta de aceitação. E uma colega minha no Boldrini tinha acabado de voltar de Seattle, onde ela tinha ido aprender a fazer transplante de medula, Olha. porque o Boldrini ia começar a fazer transplante de Sim. medula em Campinas. E ela falou, olha, interessante, eu tinha lá uns colegas americanos que eram dentistas, e eles faziam oral medicine, que é o Uhum. diagnóstico bucal, Sim. especializados em pacientes com transplante de medula. Você quer que eu te apresente? Eu falei, claro. Imagina. Me apresentou, escrevi pro chefe lá do programa e ele imediatamente respondeu, falou, olha, eu não tenho capacidade de te pagar para estar aqui, mas se você quiser vir, se tiver uma bolsa, tiver dinheiro próprio, Venha. pode vir, nós estamos abertos. De novo, né, as Uhum. oportunidades que o americano vê e aproveita, né? Aham. Então, eu consegui a bolsa do Rotary e Aham. consegui a carta de aceitação do Fred Hutch em Seattle e voltei para os Estados Unidos para fazer uma fellowship em diagnóstico bucal, Ok. especializando em crianças com transplante de medula. Olha Foi o que isso. eu fiz por um ano. Então, aprendi muito sobre câncer, muito sobre transplante de medula, e aí a minha carreira deslanchou. Olha. E aí eu fiquei, isso foi em 94, 95, Aham. e em 95 houve a possibilidade de eu me aplicar para uma posição de professor na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Me apliquei, consegui Uhum. a posição, e aí E aí fiquei. foi. E aí Olha, foi. você comentou do Boldrini. Eu tenho uma tia em Campinas que mora a 2 ruas do Boldrini. Aham. Então, e também eu tenho um primo que, poxa, ele praticamente cresceu dentro do Boldrini, porque ele foi diagnosticado com leucemia muito pequeno. Uhum. Então, a gente sabe de todo o benefício, todo o trabalho que o Instituto Boldrini faz, e é realmente espetacular. Excelentes. É um Uhum. negócio muito, muito bacana. O Boldrini tem também o para fissurado lábio palatal em Bauru também, que é famosíssimo. Sim. Eu não tenho, assim, um contato, acabei não tendo contato direto com o pessoal em Bauru, mas, é claro que como é que fala? A reputação deles é, assim, sem precedente, é um negócio muito, É muito legal. muito bom mesmo. Dentro do Brasil, é Uhum. um grande centro de referência para problemas hematológicos e oncológicos, pediátrico. Aham. E agora, Chicago. Você estava em São Francisco, e como Não, que... isso aí é uma história muito longa, João. Não, não, tudo bem. Em Não, São Francisco, eu estive em São Francisco em 95, de 95 a 97. Depois, o meu chefe de mestrado em Minnesota estava na Universidade de Michigan, me chamou para ir trabalhar com ele, para ser diretor do programa de odontopediatria do hospital na Universidade de Michigan. Eu fui, fiquei muitos anos em Michigan e tinha muitos outros brasileiros lá também. Depois eu fui para Ohio State uhum, e trabalhando no hospital infantil. De Ohio State eu fui diretor da pós-graduação na Universidade de Washington, em ok. Seattle. Então voltei para Seattle novamente. E de lá eu fui chamado para ser chefe do departamento de odontopediatria aqui na Universidade de Illinois, em Chicago. Illinois. Então, E
Isso que você falou com relação ao americano dar um estímulo, sabe? Sim, sim. Um dos professores que eu conversei aqui, ele é de Chapel Hill. Ele Uhum. contou que veio fazer um ano sabático aqui nos Sim. Estados Unidos, sabe? Fez o ano sabático, ele era professor lá no Brasil, veio para cá e ele contou que veio com uma bolsa da CAPES. Uhum. Eu achei a história sensacional, Márcio, Uhum. sensacional. Ele veio para cá com essa bolsa da CAPES, veio ele e a esposa, e para fazer o projeto na Carolina do Norte. Quando deu o ano dele acabar e falou: "Olha, eu preciso ir embora", a Uhum. faculdade falou: "Queremos você com a gente, não Uhum. queremos que Yep. você volte". Eu falei: Isso. "Ah, não, mas eu tenho que voltar, porque eu tenho compromisso. Se eu Uhum. não voltar, eu vou ter que pagar o que eles me bancaram aqui". A Uhum. faculdade falou: "Quanto que é?", É, outro esquema, né? sabe, "Quanto que é?". Eu falei: "Como assim, quanto que é?". "Não, a gente paga para você ficar". Diz que fizeram um wire transfer, conseguiu Uhum. a conta do Banco do Brasil aqui, fez o wire transfer, e eu falei: "Minha nossa". Bom, a gente vê, eles quando querem, eles investem e falam: Claro, "Não". E claro, e claro. foi que eu falei para ele: "Olha, o preço que você paga por ser bom", sabe, eles É, acabam não claro. pagando, eles pagaram. Eu achei isso extraordinário, eu Uhum. nunca Uhum. imaginei, nunca pensei em um negócio desse. E ele Sim. falou: "Olha, aconteceu comigo". Eu tinha, ele era professor titular lá no Brasil, e hoje ele desenvolveu o projeto do Advanced Training para dentistas internacionais Uhum. lá na Carolina do Norte. Quer dizer, sabe, aquele negócio dá gosto mesmo, né? O americano, ele quando vê, ele abraça, ele põe a mão nas suas costas e te levanta. Eu acho isso É, sensacional. a gente fala hoje muito em diversidade, né? Então, Aham. uma coisa que eu aprendi aqui desde sempre, desde que eu comecei a minha experiência nos Estados Unidos, foi que era diversidade, né? Uhum. Então, isso o brasileiro ainda não é aberto para isso, né? O É. brasileiro se acha Uhum. diverso, mas não é diverso. A gente que É. está aqui fora, a gente vê e A convive com gente isso vê. todo dia, Exato. né? E o brasileiro é muito fechado ainda para isso, infelizmente, mas vai chegar lá. Chega. Mas aqui na minha equipe, nós somos 7 professores de tempo integral e 7 de tempo parcial. Tem gente do Brasil, 2 brasileiros, uma búlgara, uma iraniana, uma da Palestina, uma inglesa, eu devo ter esquecendo, americano mesmo quase não tem. Quase não tem. Mas não tem, né? Então a É. gente vive e a gente convive muito bem Mas com é isso tudo, é mas sensacional. é isso mesmo. Ali onde eu trabalho, sou eu brasileiro, tem a nossa residente, ela é cubana, um indiano e uma boliviana, Yeah, yeah, sabe. Então, yeah. é diversidade mesmo. E é tão, sabe, eu aprendi muito com isso, porque quando eu Uhum. vim para cá também, eu imaginava que eu era diverso, mas É, yeah. não tem, sabe, a gente, bom, eu pelo menos não cheguei aqui com aquela minha cabeça de adolescente que via na cabeça eu falava, porque se eu tivesse Uhum. chegado aqui, acho que eu não tinha não tinha permanecido. Então quando eu cheguei para cá um pouco mais maduro, com a boca mais fechada, ouvir mais e falar menos, Sim. sabe, então isso aí me ajudou a ver as coisas por um outro ângulo, por um outro Uhum. espectro, e é realmente isso. Eu tive uma residente que era paquistanesa, e todo dia, determinado horário, ela sumia para o ar. Sumia assim, sabe, saía, e ela ia fazer as orações dela, tinha o cantinho certinho dela, ia lá e fazia, e de repente ela voltava, sabe, sem problema. E uma coisa que pra gente que está no Brasil, que não tem contato com esse tipo de coisa, dá uma olhada torta, fala: É, "O que que é isso?". Mas bobeira. É. exato, mas é o mundo, a gente não tem contato com isso. Infelizmente, vive-se numa bolha, sabe, É. lá no Brasil,
e que acha que só aquilo que acontece, só aquilo que funciona, só aquilo que serve, mas não é assim. O Uma mundo coisa é muito diferente não, uma hoje, coisa né? muito legal que eu É. achei que você falou logo no começo, foi a importância de se falar inglês. Uhum, Nesse tempo que eu tenho que eu estou aqui, eu venho trabalhando com um blog, Dentista Brasileiro nos Estados Unidos, ah, muita gente sempre manifesta a intenção, a vontade de vir para cá. Então, uma sim. das primeiras coisas que eu pergunto é: "Qual o nível de inglês?". "Ah, mas eu não sei inglês". Bom, então vamos parar, né. Uhum, Então, tudo bem, ter vontade, ótimo, legal. Tem uma coisa para você perseguir, você ir atrás, só que vamos começar do começo. uhum, Precisa se aprimorar, precisa aprender o inglês, aprimorar, chegar num determinado nível para você poder, então, aplicar e poder ir atrás disso. Eu tive que uma endodontista que estava passeando, conhecendo aqui o Cape Cod, e ela chegou na clínica e falou: "Olha, a gente pode conversar um pouquinho?". "Pode". Eu sentei uns 10 minutos com ela, e ela falou: "Ah, eu cheguei aqui para visitar minha família, um tio, eu acho, e fiquei encantada com aquilo, e como que faz para trabalhar aqui?". Eu passei para ela, mas o que a minha situação até então, e ela falou: "Ai, que legal, mas eu não falo uma palavra em inglês". Eu falei: "Bom, well, então então vai ser difícil. já sabemos por onde começar". Mas as pessoas elas não têm muita noção. Outra coisa, outro mito que tem, é que você é simplesmente chegar, fazer uma prova e começar a trabalhar, sabe. Quando não é nada disso. Você precisou passar por por aquelas provas, que National Board, o REB ou o NERB, alguma coisa assim? Não, porque eu sempre estive na área acadêmica. Na área Ok. acadêmica, a maioria dos estados, eles te fornecem uma licença para trabalhar como professor. Então, faculty Então, license. faculty license. Então, eu fiz os boards, a parte 1 e 2, que hoje já não existe mais, que é só a Aham. parte, só existe uma parte agora, Isso. mas eu nunca quis fazer a parte 3, que era com pacientes adultos, e eu era Ah, odonto tá. pediatra, não vou Uhum. perder meu tempo. E Sim. não, eu não tinha interesse realmente em clínica particular, meu Aham. interesse era realmente fazer a carreira acadêmica. Legal. Então, toda a escola que eu trabalhei, toda a faculdade que eu trabalhei, eu consegui ter a Aham. faculty license, a licença Legal. de professor, que, que é interessante porque a gente tem muita falta de professor aqui na área Ah, acadêmica na odontologia, porque o americano não é que ele não seja tão interessado na área acadêmica, o problema do americano é que o custo da faculdade é muito alto, tá. né? Então eles saem com uma dívida, meus alunos saem com uma dívida de US$ 250 mil por ano, Hum. US$ 250 mil no total, né? Aham. Depois de 4 anos de faculdade. Então, e eles querem ir trabalhar para poder na clínica Ok. particular, porque eles vão ganhar um pouco mais do que na área Uhum. acadêmica, para começar a pagar Começou a essa pagar. dívida, porque os juros começam a Aham. comer o seu salário, né? Sim. Então, tem poucos americanos interessados na área acadêmica. E essa é uma das portas que você pode abrir para o brasileiro, desde que ele Ah, tenha a língua, ok. né? Uhum. Porque ninguém vai te dar um emprego se você não fala Claro. inglês, que você é professor, como é que vai Aham. falar, né? Sim. Então, eu estou terminando agora um processo de, de preencher uma vaga para professor. Uhum. A maioria dos meus candidatos foram da Turquia, do Brasil, do Irã, né, Ótimo. da Índia, Aham. porque é um caminho que a gente realmente que você pode procurar. Se você tem a língua, Aham. né, você pode vir e a gente vai ajudar com o processo de obter a sua licença para dar aula. Poxa, Isso é não. fácil de A obter. agora, ah, quanto tempo, então vamos, se a gente colocar, a gente paint a picture agora, alguém que tá terminando a faculdade e gostaria de perseguir essa carreira acadêmica aqui nos Estados Unidos. Ah,
Você sugeriria fazer a aplicação logo depois, ter algum tempo para amadurecer clinicamente? Como que você orientaria alguém nesse sentido? João, tem várias. É uma excelente pergunta, é uma pergunta que eu recebo demais de profissionais do estrangeiro, né? Como é que eu faço para ir Aham, trabalhar, né? Então, você tem várias opções e tá ficando um pouco mais difícil cada dia mais. E eu vou explicar por quê. Na odontopediatria, que é a minha área, a odontopediatria é muito popular aqui, uhum, porque o mercado é muito bom. sim. Então, os melhores alunos americanos se aplicam para odontopediatria. Então, é Olha, muito difícil você entrar numa residência de odontopediatria. ok. Primeiro, por esse motivo. Por exemplo, nós temos 9 vagas por ano, é um programa de 2 anos, super intenso. Uhum. Geralmente, a gente tem 250 candidatos para Nossa, 9 para vagas. 9 vagas? Então, você vê que é muito competitivo, né? E geralmente com os alunos, melhores alunos se aplicando Uhum, para a odontopediatria. Segundo, que a odontopediatria é considerada uma primary care sim. specialty, uma Uhum, especialidade não sei como fala isso em português, primary care. Então, existe um programa do governo americano chamado Graduate Medical Education, que uhum. paga um salário até muito bom para os residentes da odontopediatria e da cirurgia bucomaxilofacial. Olha. São as únicas duas opções, e também da General Practice Residency, que eu vou explicar mais tarde o que é isso. Uhum, Então, nas especialidades são a odontopediatria, a cirurgia bucomaxilofacial, que podem receber esse pagamento do governo americano. Como é um programa federal, aham. você tem que ter cidadania americana ou Ah, green card, ou green card. Ok. certo? Uhum. Então, aí você já elimina muita Sim. gente do exterior. Uhum, tá. No meu programa, como são 9 vagas por ano, a gente aceita estudante estrangeiro para residência que venha com bolsa Tá. e que Ok. venha com uma boa referência de gente que a gente conhece. Aham. Porque é muito difícil você pegar um estudante do estrangeiro que você não tem referência nenhuma, Claro. e a gente não sabe o nível de conhecimento, a gente não Uhum. sabe o nível clínico, e o nosso programa é muito intenso. Você está Tá. na clínica todo dia e as aulas, a gente começa com aula às 7 da manhã e Nossa, termina às olha. 6 da tarde. E a Ok. clínica no meio, todo dia. É, Então é aham. muito intenso. Para pegar um estrangeiro que a gente não conhece, não tem muita base, Uhum. é um risco muito grande que esse Claro. estrangeiro não vai conseguir terminar o programa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, geralmente, a gente aceita um estrangeiro a cada 2 anos, mais ou Tá. menos, dependendo, vindo de colegas que a gente conhece no exterior, que falam, olha, Uhum. essa Pode pessoa vai se dar esse bem, pode aceitar que você vai se dar bem com ele. legal. Então, e é um custo muito alto. Uhum. Aqui, para um estudante estrangeiro, na odontopediatria, a gente cobra US$ 110.000 por ano. Por ano, ok. Uhum. Se você tiver o dinheiro, excelente, bom para você. Aham, Se você não tiver, você tem que provar que você tem esse dinheiro, você tem uma bolsa do seu governo aham, que vai pagar esse custo que é muito alto, tá. né? E Então, esse custo para o americano e com o portador green card, ele é coberto pelo governo? pelo GME, pelo Graduate Medical Education. Aliás, se você não paga, se você tem a cidadania americana ou o Green Card, você não paga nada. Aliás, você recebe um Você salário que recebe um a gente salário. tem em torno, nossos residentes ganham em torno de US$ 62.000 por ano. Rapaz, E é olha, bom, né? É um muito salário bom. bom. Você só para estudar, tá Claro. excelente, né? Poxa vida. Então, isso é excelente. Agora, nas outras especialidades, eles não recebem isso, porque senão são Aham, considerados primary care, sim. né? É, Ah, a intensidade do curso que você mencionou é interessante. O Dr. Christian Bruton, odontopediatra um dos criadores da plataforma Dr. Dream, que a gente é afiliado, ele contou uma história interessante, porque ele disse que a residência que ele fez em Boston, em 2 anos, foram mais horas em 2 anos de residência do que 4 anos da formação dele no Brasil. sim, De sim, sim. tão intenso
de tão intenso que era. Então, É. quem tem vontade de vir para cá tem que vir preparado mesmo. É, porque é diferente, eu não entendia como funcionava no Brasil. Eu tenho grandes colegas e amigos na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Eu Aham. tenho um grande contato com eles, estou sempre lá. E aí, finalmente, eu entendi como é o programa de especialidade deles, que é diferente do nosso. O programa de especialidade no Brasil não é full-time, é Isso, é part-time, part-time. Uhum. né? E aí depois se você quiser fazer o mestrado e o PhD, Aham. aí você continua. Sim. Aqui não, aqui a gente faz o mestrado e a especialização juntos. Tudo, Então é tudo numa coisa. muito intenso, muito, muito intenso. São É. 5 dias por semana, mais as horas de fim de semana que você tem que estudar e tem que Aham. cobrir o on-call no hospital, aquela Sim. coisa Ah, toda. tá, ok. Então Quem está de tem. Você plantão, ainda fica de plantão. todo dia tem um residente de plantão, Que todo legal. dia, né? Mas é essa mentalidade mesmo, porque demorou para eu entender também, por exemplo, que o termo residency aqui é a especialização no Uhum, Brasil. uhum. E aqui é residente mesmo, porque você vive a Isso, especialidade isso. naquele tempo. É, Cirurgia bucomaxilo você é residente 4 ou 6 anos, sabe? exatamente. Endodontia, 3 anos, sabe? Intenso. E é full time, é aquilo só, você só vê aquilo o período todo que você está ali. E é um paradigma enorme que a gente que acaba tendo também, porque você acha: "Não, eu vou lá, eu fiz especialização no Brasil, eu Não, tinha uhum. era 2 semanas por mês". É, não, é, não. Não, Muito diferente. não Para você funciona. ter uma ideia, na nossa clínica a gente vê por dia de 70 a 100 crianças. Rapaz, Nós temos 10 mil pacientes ativos por ano, mais de nossa, 30 mil visitas por ano. Então nossa é muito vida. intenso. Nós temos, eu acabei de construir 2 salas de cirurgia para odontopediatria. A gente faz Aham. 6 casos por dia sob anestesia geral. Nossa. E a gente faz 3 sedações orais por dia, Aham. 3 a 4 dias por semana. Então é muito intenso, muito, muito intenso. É bem Uau! diferente. Não, Uhum. com certeza. E são mundos diferentes, acho que filosofias diferentes, mas eu dou muito valor, sabe? Eu mudei, claro, a gente começa a viver assim, numa realidade diferente e percebe, como eu disse, aquela bolha que a gente vivia, ela simplesmente estoura e você fica às vezes perdido, não sabe para onde olha, para onde vai, e é legal que quando existem, então, as pessoas que elas ajudam a botar você no chão e falar: "Olha, o caminho que precisa seguir é para cá, é para lá, o que que você quer?". E é uma coisa muito bacana, como eu disse antes do americano, que quando ele vê a disponibilidade, a disposição, vontade de crescer, ele realmente te ajuda. Ele fala: "Olha, vem aqui". Teve um rapaz que eu conversei também, não faz muito tempo, o o professor dele falou: "Não, entra aqui, vem aqui na minha casa, fica aqui", sabe. Uhum. Abriu a casa dele mesmo para Uhum. poder, ficar com ele enquanto ele não conseguia arrumar um lugar para Claro, morar, absolutamente. Né? sabe. É um negócio muito muito legal. É, muito legal. Agora, só voltando um pouco, quando você veio para cá, você disse que foi no início dos anos 90 Para residência foi em para residência. Isso. 89. Agora, naquela época não existia Google, não existia internet, É. não existia comunicação, rápida. Como que a Universidade de Minnesota chegou para você, por exemplo, o endereço ou o nome da pessoa para você mandar a primeira carta? Como é que era isso? Porque a gente fala Ah, hoje com a gente fala com o pessoal mais novo hoje e entende, né? sabe, eles não entendem, não tem ideia. Eu mostrei o telefone para discar para minha filha, ela olhou para mim e falou: "Pai, que é isso, pai? Como é que você vai ligar um negócio desse?" Como é que foi essa como é que chegou Ah, essa informação para você? era base de correio, né? Era base de correio e telefone. Então, eu me lembro que tinha mandado a minha application para eles e nunca recebi resposta. Peguei o telefone e liguei.
Ah, ok. Eu falei: "E aí, receberam? Como é que tá? Nunca ouvi nada de vocês e tô indo aí, dá pra gente Aham. conversar e tal". Hoje é tudo muito mais simples, né, E as e era respostas aquela são muito mais ligação para os Estados Unidos contando os pô, minutos. contada, porque era caro, cara, muito caro, né, hoje não tinha nada de coisa de graça Não, não, né. não, eu dou risada, porque quando quando eu vim para cá, e olha, não faz muito tempo, foi em 2007, também, eu consegui um contato, um telefone de contato do centro de saúde comunitária que eu trabalho hoje, e assim, morrendo de medo pra primeiro falar inglês, porque eu Uhum. sabia, quer dizer, você está no Brasil, você acha que você sabe falar inglês, mas É, no telefone, ainda mais falar no telefone, muito mais difícil. difícil demais. E graças a Deus, quando atendeu a primeira pessoa, ela falava português. Eu falei: "Ufa, então espera aí, então", mas não dava para respirar, porque o tempo estava correndo. Uhum. Então, eu estava só esperando terminar logo para poder desligar e falar: "Tomara que a conta não venha muito alta". É, exatamente. É Nossa, isso aí mesmo. É. e era bom, ah, esse período então que você disse que fez um fellowship em Denver, Uhum. e em Seattle você teve o contato com, transplante pacientes, transplantados, certo? De medula. De Uhum, medula. medula óssea. Agora, em Denver, existia alguma coisa, assim, mais específica dentro da odontopediatria para pacientes especiais? Sim, quando você é um fellow, você tem uma posição diferente do residente, porque você já completou a sua residência. Então, no meu primeiro dia lá, eu me lembro claramente, o meu chefe falou: "O que que você quer fazer?" Aí eu falei: "Olha, eu só quero ver paciente especial". Ok. Ele falou: "Tudo bem". E aí eles só marcavam pacientes especiais para mim, e eu tive todo o contato com os médicos no hospital, eu era o cara que ia fazer as consultas quando era Hum, chamado. Então foi aí que eu aprendi o special care, né, uhum. children. E aí foi com o início realmente da minha carreira de desenvolvimento nessa área que se tornou a minha carreira, né. Foi um ano intenso também Foi ótimo, só com nossa, esse excelente, só com esse excelente. foco. Excelente, muito estudo, sozinho, porque não tinha um programa, né, você tem Uhum, que estudar sozinho e sim. chegando para médico e perguntando mesmo: como é que funciona isso?". Aham. E aí, tentando ligar com o que aconteceria na cavidade bucal, qual a consequência Ah, disso na cavidade bucal. Foi aí que eu comecei a escrever meus papers e crescer dentro disso, né. aham. Foi muito bom, muito, muito bom. E de novo, nunca me recusaram nada, nunca. Olha, isso Nunca falaram: "Olha, não precisa, não vem aqui me encher o saco que eu estou no trabalhando", e aham. nunca tive nada disso. Sempre Pode porta pode vir, aberta. sempre de porta aberta, Olha. sempre. E tem alguma área dentro da odontopediatria que te atraia mais no contato de crianças com necessidades especiais? Eu gosto de todas, mas, o que é mais próximo do meu coração é a área da oncologia, né, Ah, ok. por causa do trabalho que eu fiz lá no hospital de Denver e Uhum. também por causa da minha fellowship em diagnóstico bucal Aham. com crianças com transplante de medula óssea. Ah, tá. Então, isso é uma área que eu entendo bastante, que eu trabalho bastante e eu conheço mais, então eu fico muito mais à vontade com isso, né. Eu tenho uma admiração muito grande pelos odontopediatras. Não, Ah, olha, não, é verdade, é verdade. Eu acho que quem faz odontopediatria tem um chamado, sabe, hum, assim, sem questionar. Eu tive uma formação muito boa dentro da odontopediatria, mas uhum, foi uma área que não me atraiu, sabe. não é para todo mundo. Eu falo, meus professores excelentes, até uma das últimas vezes que eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de voltar para a minha faculdade, encontrei um dos meus professores de odontopediatria, levo ele no coração, não só ele, mas a equipe toda, mas é uma coisa que você vive aquilo, sabe, Uhum, você vive. Eu aprendi muito a lidar com criança aqui, porque no Community Health Center
criança, o atendimento infantil, ele está sempre lá em cima, Uhum, sabe? uhum, E é assim como você disse, é o prevent care, né? uhum, Então, o Estado, ele vê muitos bons olhos a fazer o atendimento infantil no, nos community health centers. Mas eu vi, por exemplo, que eu não tenho aquele tino para isso, sabe? uhum, E até o momento que me caiu a ficha e falou: não, tudo bem, para fazer o atendimento geral, sem problema. Mas quando chega algum caso diferenciado, esse período me deu pelo menos o entendimento para saber exatamente para onde indicar, para quem indicar e pelo menos dar uma visão maior para o pai ou para a mãe, ou às vezes um foster parent, para poder uhum, entender o que, que é que está acontecendo ali, para que a criança venha, sabe, venha ter o sucesso no tratamento. O que me dói demais é ver caso de criança que sofre maltrato, uhum, sabe, e negligência. E, sabe, eu não consigo, eu não consigo lidar com isso, sabe, uhum. porque a vontade que tem realmente de botar o pai, a mãe na frente e falar: "Escuta, responsabilidade sua, cuidar", sabe. A criança, ela não sabe, se não vê, se não vim do pai e da mãe essa educação, e sabe, uma ocasião, um menino de 7 anos com, assim, tinha acho que pelo menos 8 dentes perdidos, e depois você vai conversar com o foster parent, você vê que problema com pai, mãe, sabe, droga, e várias vezes precisei ligar para o departamento de social service, né, Uhum. sabe, para poder fazer a investigação. E olha, não é fácil. Olha, eu realmente tiro o chapéu pro pessoal, viu? Não é fácil. É interessante que você está falando de maltrato de criança, que foi minha tese de mestrado. Ok. Uhum. E aqui a gente lida com o mesmo tipo de população, que é interessante também, porque o brasileiro provavelmente não tem ideia de quanta pobreza existe aqui, de quantos problemas sociais existem Uhum, aqui. E a população com que eu trabalho, que eu imagino que seja igual à sua, é uma população de baixa renda. uhum, Então, sim. tem muito problema social. E há 3 anos atrás, eu consegui um grant para para empregar uma assistente social. Olha. Então, nós temos uma assistente social full-time no nosso departamento, Aham. com 2 estagiárias da Faculdade de Serviço Social aqui da universidade, que tem sido muito, muito bom para todos nós, porque o nível de problema de violência em família, violência É. contra a mulher, problema de saúde mental muito grande, Uhum. é terrível, é muito terrível. E as crianças que pagam o pato, né? Acaba Então, levando. então, a gente tendo o programa de serviço social dentro da odontopediatria tem sido sensacional, porque a gente tem conseguido ajudar essas famílias a superar os problemas delas e continuar trazendo as crianças para a gente continuar a tratar, porque elas têm um nível de cárie muito grande, Sim, muito, muito é. grande. A a água onde você está aí é fluoretada? Sim. É, Uhum. isso é uma briga grande que a gente tem aqui no Cape Cod, porque não é, sabe, É, não é. isso, E sabe o que é pior? Ah, o lobby que existe, não sei se lobby também é tanto a palavra, mas não existe uma coesão entre os dentistas da região ou a associação de classe uhum, para poder participar das reuniões, os town meetings, para uhum. poder explicar a importância que tem e a importância que é você ter a fluoretação na água. Então, sempre quem vai são aqueles que são contra. Claro, Exatamente. e é Vamos claro que supor. então sempre ganha. Uhum. Não existe essa coesão. A cidade mais próxima daqui de onde eu estou, que faz fluoretação, está a quase 20 milhas daqui. Uau.
sabe? Então, ele não tem, tem muita gente aqui, aqui na região que é completamente contra o flúor, assim, ao ponto de proibir até de fazer aplicação nos filhos. Ah, sim, isso aí a gente não tem muito disso aqui, mas parece, de vez em quando. Em Seattle a gente tinha muito. Sim, sabe? E falou: não, não vai passar, porque isso é veneno, vai deixar meu filho maluco e. Bom, é aquele negócio, você não não começa uma discussão Não, para não não tem. brigar. Falou: "Não quer, não quer, a gente tem, se quiser, a hora que quiser, você vem". Mas já outras vezes falou: "Olha, a gente pode fazer aplicação de flúor?". "Não, claro, faz, não tem problema". "Pode fazer de quanto em quanto tempo?". "Ah, de 3 meses, 6 meses". "Não, eu trago ele de volta aqui, não tem problema". Então é uma diferença muito grande, mas realmente aqueles que são contra, eles batem o pé e falam Sim, não claro, e claro. ponto, ponto e acabou. Nossa, Uhum. É duro, é duro. o deixa deixa eu só buscar aqui mais uma coisa. Na na faculdade, você só trabalha então com alunos de pós-graduação? Você tem contato com alunos da graduação também? Nós temos, eu particularmente não tenho, porque eu passo muita parte do meu tempo na administração do departamento, é um departamento muito grande, Aham, e eu tenho um professor que é responsável pela graduação, né? Eu aham, tenho professores que dão aula na graduação e tem a pós-graduação, mas eu não tenho muito contato com o estudante de ok. graduação, mais com a Aham, pós. aham. É, o isso acaba não, realmente toma muito tempo essa parte administrativa, Uhum, sabe. uhum. Eu não posso dizer que eu faço ideia, que eu tenho ideia, mas dá para imaginar. Você, fazer a coordenação de tudo e, de fato, deve ser assim não sei se não posso dizer, não sei se é peso, mas é uma responsabilidade muito grande. É, porque é um departamento grande, como eu disse, nós temos provavelmente umas 60, 70 pessoas no departamento. Aham, é. Cada uma traz os seus problemas. Então, Sim, sim. então a gente tem que é muito tempo na administração, mais a burocracia da universidade, que é Aham, outra coisa também que é é. muito grande, e a gente tem que ficar sempre de olho nas políticas de recursos Uhum, humanos sim. e sempre obedecendo tudo ali para não ter Pra não problema. ter problema. Você vai periodicamente ao Brasil? Geralmente eu vou, bom, antes da pandemia eu É. ia 2 vezes ao ano, mas agora Ok. tem mais de um ano que eu não vou. Existe alguma interação entre alguma universidade no Brasil com o programa que você desenvolve aí também ou não? Eu tenho muito contato com meus colegas e meus amigos de Ribeirão Preto, da USP de Aham, Ribeirão. tá. Eu tenho muito contato com eles, eles vêm para visitar, eu vou para dar aula para Ah, eles. que legal. Uhum, Ah, é. tá. Mas existe assim um intercâmbio de aluno? A gente não tem um intercâmbio, né? Porque a gente não manda aluno para lá, mas Aham. alunos dele vêm Aluno, fazer eles. o sanduíche, o PhD de sanduíche, né? Ah, isso, ó, que Vem, bacana. vem. A gente já teve uns um ou dois aqui. É. Aham. Uhum. Ah, que Tem joia. essa possibilidade, sim. Uhum. E, essa oportunidade, por exemplo, do PhD, doutorado de sanduíche, é aberto para qualquer, instituição ou é só, Sim, não, qualquer instituição, desde que a gente tenha a oportunidade, em qualquer departamento dentro da faculdade, desde que eles tenham um professor que tenha interesse na área do aham, candidato e que legal. eles tenham um laboratório ou uma área que eles podem trabalhar e desenvolver o trabalho, a gente tem muita gente que vem. Eu queria perguntar uma coisa que você mencionou um pouquinho atrás a respeito do GPR, o General Ah, sim. Practice Residency. Uhum, No uhum. que no que consiste o programa? O General Practice Residency é uma residência de odontologia geral, né? Que seria para os nossos alunos aqui um quinto ano de odontologia, porque a Uhum, odontologia aqui são só 4 anos. E, e muitos desses programas são pagos pelo governo americano, aham, então o brasileiro que não tem a cidadania ou não tem o green card não pode participar. uhum, Mas é uma porta de entrada, porque muitos desses programas não são pagos pelo governo americano.
Ah, Então, vale a pena o brasileiro que está querendo entrar procurar, existem muitos desses programas no país, procurar o General Practice Residency ou então o AEGD, GD. AEGD, Aham, Advanced Education in General Dentistry. aham, O AEGD geralmente não é pago pelo governo, porque não é considerado primary care. tá. Então, ou as universidades pagam pelos residentes, ou então eles Uhum, simplesmente aceitam os residentes sem um salário. sim, É uma maneira de você botar o pé na porta, né? tá, Porque você ok. vem, você trabalha e as pessoas te reconhecem. Pô, esse Aham, cara é bom, essa menina é boa e tal. E legal. ali você começa se você quiser fazer uma especialidade, aí você pode ter cartas de recomendação dos professores da residência. Sim, Porque é muito difícil você ter cartas de recomendação de professores que a gente não conhece. é Claro que verdade. todo mundo é ótimo, é lindo, maravilhoso e tal, mas é realmente dentro dos parâmetros que a gente espera, né? Então, você tendo uma carta de recomendação de alguém aqui dentro do país é bem diferente de uma pessoa do exterior. Então, Márcio, se você fosse colocar assim, algumas características que você gosta de ver num candidato para o programa seu, o que uhum, você, ah, que você colocaria como assim, poxa, isso aí realmente me chama atenção, eu acho que uhum. vai ser um bom candidato. É, bom, para o candidato do exterior, é um candidato que sabe se comunicar, que tem um desenvolvimento da língua, é um candidato que seja independente, aqui a gente não tem tempo para cuidar de gente que está com saudade de casa, Uhum, ninguém vai cuidar de você por causa disso, né? Então você tem que aprender a se adaptar e adaptar rápido. Por isso que meu chefe lá em Minnesota falava, aham, eu gosto de alunos estrangeiros que já passaram por um ano de intercâmbio. intercâmbio, porque eu Uhum, sei que eles não vão me dar problema com isso, ok. né? Uhum, Então você tem que ser uma pessoa que é aberto, realmente tem a cabeça aberta e demonstrar isso, que é independente, que você vai ter que fazer muito estudo sozinho, uhum, e que demonstre o amor por aquilo que você quer, né? Que você realmente gosta da odontopediatria, no nosso caso, e tem uma experiência que você pode provar, olha, eu já fiz isso, por isso que eu sei que eu quero fazer isso. aham. Porque, por exemplo, essa semana eu tive uma aluna veio conversar comigo na faculdade, que, eu estou interessado em odontopediatria, adoro criança. Bom, e daí? Isso aí é o mínimo que você tem que ter na odontopediatria, você adora criança, mas não significa que você vai ser uma boa odontopediatra. Aham, Quais as experiências que você teve que prova que você pode trabalhar com criança? aham, Porque o que eu disse para ela, olha, você foi babá de criança é uma coisa, agora você lidar com uma criança que está chorando na cadeira odontológica, que você tem que dar anestesia e uhum. tirar o dente é outra coisa É outro. completamente diferente. É. Então, se você tiver uma experiência legal, olha, eu trabalhei num consultório, a gente viu muita criança, eu fiz pupotomia, eu fiz coroa de aço, eu Uhum, fiz extrações, ok, pelo menos você já teve uma ideia uhum, de que você vai encontrar aqui, porque é sim. intenso, Aham, né? Então, você tem que provar isso, mas basicamente uma pessoa que tem cabeça aberta, independência, boa comunicação, tem um amor pela profissão e consegue demonstrar isso para a gente. legal. Agora, existe um requerimento mínimo para o estrangeiro, seria o TOEFL? Isso aí tem que ter o TOEFL, porque é parte da exigência da universidade, Aham. né? Mas eu não sei o nível de TOEFL, isso eu Não, não lembro é. de cabeça. Não, Tem que eu ter. digo isso também por conta. Você, o candidato, ele não precisa ter o National Board, o Integrated National Board. Vai ter que ter, vai Precisa ter que ter. ter. Ok, Uhum. não, ok. É bom Porque é saber. uma maneira de demonstrar a sua habilidade com a língua e Aham. também que você está no nível mínimo que a gente Sim, espera. ok. É. Tem que ter. Eu estou me preparando para o Integrated National Board agora. Não, eu tenho feito aliás, não, não somente eu, mas é a equipe nossa que nós trabalhamos lá, os três estrangeiros. Eu digo os três porque a quarta é a nossa dentista de Cuba. Ela é a nossa residente, ela faz o ADD pela NYU. Então, Ok, ok. nós somos os preceptors dela, Aham. e então ela, para poder ser aceita no programa, ela já foi aprovada.
E então os outros três, a boliviana, o indiano e o brasileiro, agora vão começar a se preparar. E eu vou falar, não é assim uma coisa que eu tenha necessidade, mas é uma prova que eu falo, puxa, eu quero passar para dizer, olha, eu passei, sabe? Eu fiz e consegui, sabe? Uhum. Porque não é fácil. Não, tem que tem estudar que, muito. tem que estudar e, olha, realmente rachar o crânio para poder chegar lá e passar. Mas dá, é possível, é É possível. claro que é. Então, você coloca ali como meta e no final você chega lá, com certeza. Uhum. É, claro, as portas estão abertas, você tem que fazer o seu trabalho. Com certeza. Olha, Márcio, eu queria agradecer demais. Nossa, olha, foi muito, muito legal. Eu quero convidar você também, então, para conhecer o nosso blog, drjackcosta.com. Tem algumas outras entrevistas que você encontra lá também. E, puxa, quero agradecer demais, parabenizar você pelo trabalho. Não, Eu acho obrigado. que é uma coisa assim, como eu disse, é um chamado que, olha, poucos têm, aqueles que têm realmente fazem olha, faz realmente o mundo diferente, o mundo melhor. Olha, parabéns mesmo, viu? Obrigado pelo convite. Eu quero deixar meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, Claro, né? É Márcio, não, MARCIO, @ uic.edu. EDU. Então, excelente. Eu coloco também o seu e-mail na descrição do vídeo. E olha, queria agradecer mais uma vez e tudo de bom para você aí. Para você também, João. Se você estiver aqui em Chicago, me dá um alô para a gente se... Com certeza. Tá Valeu. bom? Tá Um bom. abração. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. A plataforma Dr. Dream foi criada para auxiliar dentistas graduados fora dos Estados Unidos a se prepararem para o processo de aplicação em programas de residência e validação do diploma de odontologia nos Estados Unidos, Advanced Standing Program. A qualidade e seriedade colocada nesta plataforma certamente irá tornar a sua aplicação mais atraente para os avaliadores. Clique no link abaixo na descrição e torne-se hoje mesmo um aluno da maior plataforma online que visa um único objetivo: o seu sucesso.